A paróquia Nossa Senhora do Rosário apresenta podcast Rosário 10+, Vida, Esperança, Missão. São 10 anos de história, são 10 anos de missão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rosário 10+. E desta vez estamos com duas convidadas da comunidade Santo Antônio, do bairro Santo Antônio. Sejam bem-vindas, vocês podem se apresentar e dizer a função de vocês dentro da comunidade. Thelma Lages, sou a tesoureira da comunidade. Eline, mais conhecida como Lili, pertence ao Ministério de Música e sou da Legião de Maria. Certo. Muito bem, meninas. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast, que vai contar aqui a história da nossa paróquia e das comunidades, né? Então, a gente queria saber como foi que se deu a origem da comunidade de Santo Antônio. Muito bem, veja bem. Eu tenho 57 anos, nasci na comunidade, na casa, na rua, ainda moro nesta rua, nesta casa. E nós iniciamos com uma senhora que era proprietária de um chafariz. Na época era chafariz que a gente chamava, que abastecia todas as ruas da comunidade, né? O nome dela era Dona Venância. E ela sentiu a necessidade de termos, né, celebrações eucarísticas, já que a gente pertencia à paróquia Nossa Senhora da Conceição no Anil. E nós ainda não tínhamos igreja. Então ela sentiu essa necessidade juntamente com outras pessoas, não é? Que é o Cisino Farias, Dona Helena, várias pessoas, né, da época, e pediram lá no Anil que viessem celebrar na sua casa, que, por sinal, tinha uma mangueira muito grande, né, e era sombria, né? Então, as pessoas iam com seus banquinhos, né, de várias ruas da comunidade, assistir à missa, participar, né, melhor dizendo, da missa, né? Então, essa senhora era de referência para todos nós na comunidade, né? E justamente com essas outras pessoas, Dona Romana também, que foi a pioneira, foi quem doou a sua casa para hoje, na rua que nós temos a igreja, para que nós tivéssemos a nossa casa de oração. Muito bem. Então, essas seriam as pessoas principais durante o início da comunidade. Isso, exatamente. Tinham as jovens também, né? Tinha a Ivone, que foi das primeiras catequistas, sua irmã Sandra, a Iorlene, Marilene, Maria José e Benedito, Lourdes e Hernani, né? São essas pessoas que participavam. E eu, quando criança, quando inauguraram a casa, né? Que a senhora Romana doou essa casa, né? Então, eu tinha 8 anos, fiz a minha primeira Eucaristia, 8 de abril de 1975. A primeira igrejinha, né? A gente batia num ferro para chamar, né, os fiéis para participarem da missa. Aí passou a ser nos sábados. Depois, com os anos, a gente passou para o domingo, né? As celebrações 5 horas da tarde. Hoje nós temos as celebrações 7 horas da manhã, né? Tinha também a Dona Nadir, que foi uma das que ajudava a arrumar o altar, a sua mãe, Dona Nazaré, muita gente. Se a gente for citar nomes, é muita gente que participou. Esses aí são os principais, os que a gente vai lembrando, né, na história. Certo, Dona Thelma, a senhora está há quanto tempo na comunidade? Há 23 anos. E durante esses anos teve muitas mudanças, né? Você pode citar um pouco dessas mudanças? Muitas mudanças. Quando eu entrei, ainda era paróquia, era Nossa Senhora da Conceição, né? Aí foi desmembrado, né? E a gente passou a ser do Rosário. Foi difícil, né? A gente se habituar, a gente não queria ser. Mudanças são difíceis mesmo. Mas já hoje eu não me vejo, né? Sem o João de Deus, que era muito contramão e que é, né? Sim. Mas já acostumamos, graças a Deus. Assim, mas assim, ao longo do tempo, teve muitas mudanças, né? Foi Isso. inúmeras mudanças, desde a Isso. época da paróquia do Anil, né? Uhum. E assim, ao longo desse tempo, qual foi a mudança que teve, assim, que vocês Isso. destacam, né? Desde a época da criação até hoje. Eu falei da casa que foi doada, a primeira Sim. capelinha, isso na década de 70. Já na década de 80 foi a nossa primeira, no ano 1980, foi a nossa primeira reforma, com o estilo, né, os moldes de uma igreja, né? Era de uma fachada assim, meio arredondada naquela época, as igrejas eram nesse tipo de fachada, aí sofreu a primeira reforma, né? Depois, na década de 90 para 2000, nós fizemos outra reforma, que continua até hoje, com a cruz, né? No formato que as pessoas achavam que realmente é o formato da igreja que poderia ser, né? Colocamos Santo Antônio na fachada lá,
como é que a gente chama? A torrezinha sim. da igreja, com o santo lá. Então, tivemos 2 reformas, em 1980, também dos anos 90 para o ano 2000, né? Juntamente com os freis ainda do anil, né? Na época era Frei João de Deus, a primeira igreja, né? A primeira reforma com o Frei João de Deus. Ele que trouxe recursos para a comunidade, nós só apenas ajudamos com os trabalhos, né? Físicos, força braçal. Já nos anos 2000, já estávamos com o Frei Arimateia. Foi que houve a transição para a Paróquia do Rosário, a criação, né, da Paróquia do Rosário. Mas ao longo desse tempo, todos esses freis nos ajudaram, não é? Frei João de Deus, Frei João Franco lá no começo, Frei Pascoal. Depois nós tivemos a ajuda de Arimateia, Frei Defendente, que nos trouxe o centro catequético que nós temos hoje. Foi o Frei Defendente que nos doou o terreno e ali a gente construiu o centro catequético. Aí vieram Frei Dorival, Frei Pestana, Frei Gilson Mariano, até chegar o último que foi o Frei Arimateia, que com essa mudança, né, aí fomos pertencer à Paróquia do Rosário. Então, esses seriam os líderes, né, desde o começo da comunidade, de importância, né? Isso, os primeiros, João Franco e Frei Pascoal, né, são os freis. Depois vieram os outros, né, Franco Cutter, né, João de Deus, que foi, como eu falei para vocês anteriormente, que reformou, fez a primeira igreja, a primeira fachada que nós tivemos, né? E daí por diante a comunidade foi trabalhando e acompanhando. Vieram as missões, né? No ano de 1981 foi que chamou o povo, né, para pertencer a essa comunidade de fato. Porque nós tínhamos uma capelinha que era somente por tradição que comemoravam Santo Antônio, né? O festejo de Santo Antônio em junho. Era o senhor Israel, o fundador da comunidade. Porque Santo Antônio também foi uma invasão, né? E depois, ao longo do tempo, a gente foi se organizando, se transformando, nos tornamos bairro, comunidade eclesial, né? E escolhemos o nome de Santo Antônio para ser o nosso padroeiro. Ela veio assim, tipo das lutas sociais, né? Que nasceu a igreja. E falando de festejo, como é que foi assim, como é que vocês pensaram nesse festejo do Santo Antônio? Né? Como foi pensado, assim, vamos fazer um festejo. Isso. Antigamente a gente reunia, né? Antigamente não era animador, eram coordenadores. Tinha coordenador, tinha um tesoureiro, tudo. A gente sentava, inclusive eu fui uma das coordenadoras, fui 2 vezes coordenadora da comunidade. Então a gente festejava apenas com a trezena. Não tinha a dimensão que tem hoje, missas, não é? A gente chama o povo, já elabora um festejo mais participativo a nível de grupos. Era só um grupinho que se juntava na terça-feira, fazia a trezena, depois que vieram as missas, e hoje a gente já tem, né, como a gente chama, os arraiais que a gente faz, né, a quermesse, né, tomou uma maior dimensão, né, como são festejados hoje, né, os santos, certo? Mas era só a trezena mesmo de Santo Antônio, aí a gente fazia a alvorada, né, que era 5 horas da manhã, continuamos fazendo. Mas hoje nós já temos inúmeras coisas que a gente, ao longo do tempo, foi evoluindo. Muito bem. E aí, Larissa? E como é celebrar essa festa de Santo Antônio? É uma alegria. Você pode falar também. Como é? É um momento de a gente se confraternizar, né? Um momento de fé, de esperança, né? E a gente recebe muitas visitas, né? De outras paróquias, de outros bairros, sem ser da nossa paróquia. No dia da festa mesmo, que é a procissão. Aí nós temos um jantar beneficente também, né? Que a gente se... Então a comunidade ajuda muito, né? Ajuda muito. Cada ano ele vem se crescendo mais, né? E é importante também destacar a participação das outras comunidades, não é? Da paróquia. Vocês sempre estão presentes, né? A gente vai, frequenta, eles vêm, frequentam. E Santo Antônio, por ser um santo muito popular, não é? Se não o mais popular, depois de São Francisco, né? Mas atrai muita gente, vem muita gente realmente de outras comunidades, não só da paróquia, mas também das outras adjacentes. Sim, assim, como é que é o desafio? Né? Porque tem muitos desafios, né? Os desafios assim, são como grandes. é que vocês lidam com os desafios hoje? Hoje, ao longo do tempo, o desafio maior foi a gente passar de uma paróquia para outra, sem ser avisado, sem nos informar,
sem reunir o povo para saber, nem fazer uma enquete para saber se a gente queria ir ou não. Foi um desafio, porque o novo a gente sabe que a gente não recebe assim com tanta facilidade, não é? Tudo que é novo, Tudo que é novo a gente tem uma dificuldade de se adaptar. Então não é porque a gente era contra, ou a gente é contra pertencer à paróquia, mas a gente achava que não deveríamos vir para o Rosário, e sim permanecer no anil. Foi uma resistência. Acho que até pela da distância. comunidade. Exatamente, geograficamente, eu estava na reunião no dia que eles foram participar para a gente, que nós seríamos, né, da paróquia, pertenceríamos agora para a paróquia do Rosário. Então, eu fui uma das que reivindiquei, porque geograficamente eu achei que não tinha sentido. Hoje a gente participa, a gente gosta de participar, mas foi algo inesperado para a gente, não é? E o outro desafio nas igrejas também foi a pandemia, né? Que, assim, de certa forma, distanciou um pouco as pessoas. A gente hoje conquista os fiéis, vão chegando mais, mas a gente sabe que houve uma certa evasão da igreja, né? E ao longo da história da comunidade, houve muitos desafios? Nem tanto. Não? O desafio que a gente tinha anteriormente são os mesmos de hoje. A participação do povo, da juventude, né? Porque a gente sabe que hoje a gente está aí disputando com as redes sociais, não é? Sim. Eu acho que a nível geral, né, a gente disputa muito, a participação do jovem tem sido pouco. Há participação, mas é pouco. Né? O itinerário catequético também foi um desafio para nós, mudou totalmente a roupagem da catequese, como era feita tradicionalmente. A gente reunia as crianças, né? Principalmente no nosso centro catequético, reunia iniciação, era muita criança, se fazia inscrição de muitas crianças. A gente até deixava para o outro ano fazer essas inscrições. Com o itinerário catequético também houve uma dispersão, porque veio com certos critérios que o povo não conseguiu acompanhar. Certo? Principalmente o batismo. O batismo tinha nas comunidades. Todo terceiro domingo tinha batismo. Veio tudo para a paróquia, né? Para a matriz, melhor dizendo. Então, dificultou, porque o povo quer ver, quer participar do batismo na comunidade. É importante, é a vida da comunidade. O batismo, a catequese, é a vida. Tá, a senhora faz parte qual é o Ministério de Música? Ministério né? de Música, esqueci, Pastoral do Batismo também, que agora estou me envolvendo. Como é que você se sente podendo trabalhar com música, como da pastoral? Isso. Agora, quando eu era pequena, lá em Barbacena, eu descobri o meu dom para cantar, né? Então, aos 8 anos, mais ou menos, ali eu comecei a participar, né, da comunidade. Até hoje canto. Não sei, eu peço que os jovens venham para me tirar. Eu já estou, já quer se aposentar, não, né? Não, aposentar não. Quando ela Mas não dá tá espaço cantando para mais esses isso. jovens, né? E Porque a senhora gente- como tesoureira? Muito desafio. Sabe demais? É, Mas só se Mas, sente sim. gratificante mesmo? sinto. E agora eu estou passando, né? A coordenação, né? A gente vai mudar agora. Mas foram 8 anos. A gente está falando das mudanças, tecnologia e tudo mais. Pois É o que a gente pode aprender com o passado para o presente, o futuro. Isso, o que a gente pode aprender é que, eu não vou dizer assim, na minha época, porque é meio assim esquisito, né, dizer minha época, porque a nossa época é sempre. Mas a garra, a força, né, de se ter algo na comunidade, de se lutar pela comunidade, né, socialmente. A gente teve muito trabalho social nas comunidades, assim como eu tenho como exemplo a comunidade João de Deus, tem muitas lutas sociais, e a nossa comunidade ficou assim um pouco parada. Né? Eu tive 2 coordenações na comunidade, fui tesoureira, já exerci uma série de cargos. Né? Hoje, quando a gente pede para as pessoas, elas têm medo. Ninguém quer mais se envolver, ninguém quer lutar. Né? Eu digo para a juventude hoje, olha, nós, na nossa época de juventude, lutamos porque você estivesse hoje. E hoje a juventude vai lutar, vai deixar legado para quem? Vai parar, né? Tem que deixar algo, né, como referência. E nós lutamos, nós conseguimos, a gente ia... Olha, a juventude, quando eu fui jovem, né? Jovem. Na minha época de juventude, É eu digo jovem. assim, a fase da juventude, né? Entre 15 e 20 anos, a gente lutava para participar da igreja, porque os adultos não deixavam. A gente não tinha esse espaço na igreja. A gente tinha que lutar para ter. Não, porque jovem irresponsável, era isso. A gente fazia serenata na comunidade, para as mães, de madrugada. Era uma outra época, né? Onde a gente via que não tinha tanta violência. Né? Então, eu era uma das que incentivava os grupos de jovens. A gente chamava Ministério de Dança, Ministério de Teatro, tudo nós já tivemos, coral.
Tudo nós tivemos em nossa comunidade. E hoje a gente tenta puxar, mas tem algo que o povo não tem mais atração. A gente quer aquele atrativo para que o jovem venha participar com mais frequência, porque a igreja, ela tem vida quando ela tem a maior participação da juventude. É verdade. Justamente. Perseverar, então, Não é? né? Então, hoje é um desafio, né? É um dos desafios da sim. igreja, né? Que Sim. é A igreja justamente tem que se renovar, É, né? tem que se renovar. A gente não pode estagnar, parar. Sim. Né? A gente precisa passar para alguém para continuar essa linhagem. É isso que eu ensino para eles, né? Em tudo. Olha, quando chega o festejo, a participação na liturgia, nas decorações, né? Até no andor de Santo Antônio eu mostro para eles, olha, eu aprendi, eu quero passar para alguém, né? Enfeitar o andor, né? Arrumar a liturgia, o altar, tudo. E passar a tradição também. Isso, exatamente, passar a tradição. Não pode morrer, a gente tem que continuar. Né? Ainda mais Santo Antônio, que é um dos santos mais Isso. populares. Mais populares. De referência, né? Certo. E o que a comunidade espera para o futuro? A gente espera sempre coisas boas, né? A nossa esperança é essa, né? Mas que nem Roberta Miranda, são tantas coisas. São tantas coisas que a gente anseia, né? Por exemplo, no aspecto físico da comunidade, nós estamos com uma luta, é um desafio. A nossa igreja, com o passar do tempo, ela se tornou pequena, abafada, com pouca iluminação. A gente tem um terreno do lado que a gente vem lutando há anos, lutando, para ver se a gente consegue, para ampliar a igreja, né? Para dar um novo aspecto à comodidade. É muito quente a igreja, precisa de uma climatização. E quando chegou, justamente isso aí foi que deixou a gente triste. Porque nós estávamos lutando. Eu estava na coordenação na época, né? Nessa mudança e nessa transição. Então a gente estava buscando climatizar a igreja. De repente parou tudo. Aí assumiu o Padre Olívio, trouxe muita coisa legal para a gente, não é? Ele trouxe a pastoral da acolhida, que a gente lutava para ter, mas não teve. Ele animou bastante, né? A pastoral da oração, que é importantíssimo. Aí os acólitos, né? Os coroinhas, cerimoniários, que ficou legal na nossa igreja. Isso aí é genial para a gente. Os ministros de Eucaristia aumentaram o número de ministros de Eucaristia, não é? Então eu vejo isso aí como uma coisa muito boa. Mas é necessário que a gente avance, né? Porque cresceu, a gente vê que cresceu um pouquinho. Mas a gente precisa também ampliar, construir, porque o pessoal pensa, não, tem que lutar pela oração. Não, a oração faz parte, mas o aspecto físico, o espaço. Cuidar da casa. Cuidar da casa, estrutura, tem que ter melhor estrutura para a igreja. Né? Até para acolher mais a Acolher comunidade. mais, exatamente. Que eu acho que o intuito é crescer o povo, né? Então tem que... Exatamente. É isso que eu espero. O futuro é crescer mais, vir mais fiéis. Eu tenho uma dúvida, lá na Santo Antônio tem a capela, né? E também tem o centro catequético, né? Que estão em locais distintos, né? Mas porque a gente aproveitou, na época era o padre, ele tinha saído, né? Ele tinha pedido para sair com o padre, casou, era Francisco. Então ele loteou ali no Pirapora, era o lugar que nós tivemos. Inclusive foi Frei Defendente que nos deu o terreno e fomos lutar, carregar pedra. Eu fui uma das que carreguei as pedras para a gente colocar lá para formar esse centro catequético. Lá em 1900, eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, a gente era uma alegria de construir, de ter um espaço nosso que sirva também para as outras comunidades, como a gente viu hoje, né? Já pertence à diocese, mas é necessário reformar, ficou parado. Esse é um desafio triste, porque está lá abandonado, infelizmente. Nós precisamos, a gente ficou de mão atada, né? Devido a uma série de coisas, né? Que aconteceram na gestão do Padre Olívio, né? E a gente ficou engessado. Porque quando não tinha, né? Quando não éramos paróquia, Nossa Senhora do Rosário, a gente tinha liberdade de fazer tudo na nossa igreja, a gente tinha liberdade financeira de fazer, de mostrar, só a gente prestava conta com o anil, né? Então andava, a comunidade caminhava, via que estava acontecendo, porque foi implantado também o dízimo, a pastoral do dízimo no tempo do Frei Pestano, né? Então o povo ele quer ver o resultado do dízimo. Não tem como a gente dizer assim, não, a gente devolve o dízimo, mas não quer saber o que está, não. É necessário prestar conta, é necessário dizer para o povo o que está acontecendo. O povo quer ver acontecer, mudar, crescer, né? Financeiramente não tem como. Sim. A gente escolher do povo. Então, esse é também um desafio para nós.
Dona Thelma, é a senhora que é da finanças lá, a mulher do dinheiro. Como é que é? Sempre quando é aqueles burburinhos dentro da igreja, assim, por que o pessoal da finança não estão Fazendo alguma coisa? Cadê o dinheiro do dízimo? Qual é esse desafio com a senhora lá? É desafio bem desafiador, né? Mas a gente faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Agora mesmo a gente fez uma pequena mudança lá no centro catequético, né? Estava precisando e está precisando de muita coisa. Mas aí, como a gente diz, o dízimo não é muita coisa, né? Não é e é. Mas tem a igreja também, tem a necessidade da igreja também, né? Aí é assim, né? Vamos ver como é que vai ser mais daqui para frente, né? Certo. Vamos ter fé em Deus. Bom, meninas, então estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Né? Assim, foi uma honra receber vocês aqui, escutar a história da comunidade de Santo Antônio, né? Tenho certeza que o pessoal que está assistindo em casa ou em qualquer lugar, né, que vai assistir o vídeo, vai estar, assim, maravilhado de ter escutado essa história de como nasceu a igreja de Santo Antônio, né? E padroeiro, as festas, então vai ser muito gratificante para eles também saberem como é que é essa história lá, não é isso, Larissa? É isso mesmo. Então vocês também podem compartilhar um pouquinho da história de vocês, falar um pouquinho de como foi a trajetória de vocês durante esses 10 anos de paróquia, e convidamos também vocês a assistir o próximo episódio, que vai ser com o Padre Hamilton, nosso pároco, e o Felipe. Isso, né? Então esperamos vocês no próximo episódio. Muito bem. Realização Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Apoio Estúdio Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luís.